aí do outro ano. Só que ele não veio. Na pandemia, a gente adquiriu o carro da Perdido, temos um nome de ideia. Ideia, corre 5 quilômetros, toda terça e quinta de manhã. Quem quiser acompanhar, está na Praça do Senado. Aí eu usei imagem no barco, do Itabira, na verdade a placa, porque eu tirava foto de umas placas interessantes do Itabira. Aí o Victória, mas ele fala que é Vagos. Não sei por que essa placa. Voltou? Vamos mais tranquilamente. Uma outra parte bem interessante, não fiz nos outros. Aí o parque ecológico que tem na região de Itabira, que é grande. Inclusive, tem uma cachoeira nesse parque, essa parte não fiz. Lá em Itabira, é a cidade onde nasceu o Carlos Drummond de Andrade, o poeta. E a cidade toda venera um pouco o Carlos Drummond de Andrade. Tem, inclusive, vários estátuas de Carlos Drummond de Andrade. Inclusive, saiu no portal G1 uma vez, criticando Itabira pela quantidade de estátuas que tem. Porque no Rio de Janeiro tem estátuas e dividir pela quantidade de população no Rio é maior que em Itabira. Não sei o porquê dessa reportagem, mas olha lá. Então, achado o campo esquerdo é o caso do Drummond de Andrade, no campo direito, em cima, é a representação da Vale, a mineradora Vale, que começou lá em Itabira. Se chamava antigamente Vale de Doce e hoje ficou só Vale. E embaixo tem a representação da FUNCESB, do lado direito, que é uma universidade particular, começou o curso de medicina no ano passado. E no campo inferior direito tem um trem, logo na entrada da cidade, tem esse trem ali, e tem um arco. Inclusive, em livros de sinais de livros, a cidade tem ficado com esse sinal, e fazendo um arco. Que é exatamente aquele arco que tem na entrada da cidade. Do lado esquerdo, embaixo, algumas casas onde passou o Carlos Drummond de Andrade. Um é um museu e outro é a fazenda do Pontal. Tem uma representação resumida da cidade. Recentemente eles fizeram uma representação do Carlos Drummond de Andrade, foi um artista plástico famoso, que eu não lembro o nome, essa representação fica bonita vendo de longe, de perto não fica muito legal. Isso é um hotel da cidade. Embaixo havia uma pizzaria muito fogo. Vindo para cá, tive a oportunidade de experimentar. Lá, para um sabor de resort. Aí é um local que chama Rampa dos Olivos, um mirante fora da cidade, muito bonito. Um dia eles estavam vendo o pôr do sol, um local bem alto. Aí o pôr do sol. E ali, para quem quiser conhecer minha esposa, tranquilo, eu queria ter minha esposa. Agora vamos falar um pouco da universidade da cidade, onde fica. Numa época teve um concurso de fotografia, eu tirei várias fotos da universidade. Essa foi uma das fotos que eu tirei. Eu achei interessante porque tinha dois arco-íris. O mais externo, então, um pouco apagado na foto, mas é uma foto que eu achei bem representativa. Essa construção em direito aqui é o refeitório, que começou a funcionar esse ano de 2024, do lado esquerdo são alguns complexos de aula, chamado anexo 3. Como muitos alunos e professores moram ali do outro lado do lago, eles vêm lá o anexo 4. Aí, uma foto da entrada principal, a vista para esse prédio. O quarto lá é a sala dos professores, embaixo, salas de aula, e tem vários laboratórios, mecânica, alguns laboratórios.
Esse campo aqui mais externo, sem essas portas, janelas de vidro, era a biblioteca. O mesmo prédio, outro ano. Uns companheiros constantes que sempre está lá, inclusive o frio ganha duas especiais. Uma vista aérea. O projeto da uma enfeitaria, praticamente toda essa área verde à direita seja preenchida por prédios. Inclusive um está sendo construído ali, tem aqui um lado, do lado de cá. Ou seja, essa foto não é tão atual. É mais um pavilhão de aulas, uma vista interna. Eu acho interessante esse prédio, que antigamente era uma sala de aula, onde é só coisas administrativas, e ele é um pouco shopping. É uma estrutura diferente assim, da universidade. Outra sala de aula e laboratórios. Também, aí uma parte da biblioteca, eu gosto bastante, tem livros bons, livros novos, desde quando eu vou lá estudar. Outro nome da biblioteca. Aí um projeto que eu participei, até vir para cá, foi do EJA, voltado para ajudar alunos do EJA a melhorar o índice de aprovação do ENSEJA. E aqui a gente estava dando uma palestra sobre isso numa das escolas estaduais, que é o ENSA, Escola Estadual Mestre Zé Camões. Esse aí da foto é o professor de informática, e ele mais, eu e mais 3 professores, no total de 5, participavam desse projeto, eu da área da matemática. Projeto de extensão. Aí, algumas participação de eventos que eu fiz. O meu primeiro evento foi em Mapá, eu apresentei um trabalho sobre aprendizagem baseada em problemas. Eu e a Cíntia, lá, e eu apresentei um pôster. Aí não trabalhei muito o título, mas o foco é apresentar um resultado que eu fiz numa sala de aula de cálculo 3, com alunos de engenharia e aprendizagem baseada em problemas. Foi o primeiro evento que eu participei da educação matemática. Depois eu fui participando de outros, inclusive o CNM, lá teve em Belo Horizonte. Esse é o prédio de SEX, na hora que foi onde eu fiz um doutorado em matemática. Em 2019, se não me engano. Esse aí você deve conhecer. Esse é o Alto. Eu aplaudo isso hoje. Mas a palestra do João que eu vi foi a primeira palestra que eu vi dele. Eu achei espetacular. Quem nunca viu, vale a pena ver. Ele fala muito bem e tem pitch muito grande. Eu quero chegar na idade dele e excelente. Aí minha companheira de CNM, que fica em Porto Alegre, eu apresentando o trabalho lá no CNM, de novo com o Johnny. Essa aí no meio é a Jéssica, uma aluna de doutorado de Sala. Essa você deve conhecer também. Eu tinha uma fraternização, conheci ela e teve conversa bem produtiva, ela gosta bem de conversar, falar, Bem, agora eu vou falar um pouco da minha pesquisa, colocar em alguns aspectos teóricos, metodológicos e por diante. Então, esse é o tema. Tem algumas palavras-chave, que é a consciência crítica, a modelagem matemática e o ChatGPT. São esses 3 itens importantes e chaves. Vou dar uma pincelada em alguns aspectos teóricos. Primeiro, um estudo dos seres humanos com mídia. A gente pode ver, por exemplo, lá no órgão de discurso. Essa interação entre seres humanos com mídia vai criar um coletivo
de novas formas de mídia e isso pode reorganizar o pensamento humano. Os artefatos tecnológicos, os variáveis que existem, eles podem ser catalisadores por esse recurso para explorar os deles. Seja a ideia mais completa da matemática. Os diferentes mídias devem ser influentes sobre a produção do conhecimento matemático. Quando a gente se engaja com tecnologia, elas interagem no processo de pensamento de maneira infinita de cada um. Esse conceito pode ser utilizado para entender seres humanos como ChatGPT, fazendo essa associação do que encontrado em Boga em 2021. Pode ser a ideia dos seres humanos como ChatGPT, é enfatizar que o conhecimento é produzido com o auxílio da inteligência artificial, em particular o ChatGPT, não só o indivíduo apenas sozinho. E vai reorganizar o pensamento humano, influenciando a produção do pensamento, gerando, então, um coletivo pensante. Não só uma pessoa pensando, nem só o ChatGPT pensando, mas um coletivo pensante. E por isso, o aprendizado contínuo é a relação mútua entre seres humanos e ChatGPT, que aprimora o conhecimento geral. Claro que há várias questões para pensar sobre isso, sobre essa produção do conhecimento coletivo, são questões éticas, questões de responsabilidade, de conteúdo, e por isso a abordagem crítica e reflexiva desses seres humanos com o ChatGPT é importante nessa produção do conhecimento coletivo. Vamos falar um pouco agora de consciência matemática crítica. Lógico que não é consciência crítica, mas consciência matemática crítica. Esse termo, consciência matemática crítica, foi utilizado por aquela pesquisadora, um artigo de 2020, onde ela se inscreveu no desenvolvimento da percepção sociopolítica, empatia cívica e crítica e a combate à matemática. Um artigo que ela publicou em 2020. Interessante dessa sigla CNC que ela vale tanto no português quanto no inglês. Português, consciência matemática crítica, também é CNC. E no ano seguinte, 2021, Stefan e alguns colaboradores publicaram um outro artigo que utiliza os níveis de consciência crítica do Paulo Freire para desenvolver uma estrutura analítica. Ou seja, avançando um pouco do entendimento de Popper. Em 2023, o Lopes atualizou a estrutura analítica para incluir algo importante que é a síntese de atividade de gênero. Eu vou pincelar aqui. Eu vou falar um pouco dessa estrutura analítica da consciência matemática crítica, ou do CMC. Quais são os níveis? Começando, vamos dizer assim, do nível mais básico, é a consciência intransitiva. O que seria a consciência intransitiva? Quais são as características de uma consciência intransitiva? Então, uma pessoa com essa consciência não questiona a matemática, não apresenta pensamento crítico e não faz conexões importantes. Um pouco mais acima, tem a consciência massificada, ou estado desconsciente. O que isso envolve? Quem manifesta esse tipo de consciência, o que envolve? Envolve um entendimento desacertado de um fenômeno, influenciado por ideologias opressoras, e alega a ocorrência de justiça como sendo algo natural. E exerce, sofre influência familiar, de mídia, e também não há manifestação de pensamento crítico. Em seguida, temos a consciência, se o poder também chamado desempoderado, consciência desempoderada, são indivíduos que reconhecem que existe opressão, mas não se sentem capazes de agir, ou seja, não sentem o poder de agir dentro de uma circunstância opressiva. Pode até esboçar um certo pensamento crítico, mas não tem um esforço de ação. Agora, vamos falar de consciências semi-transitivas, que são de três tipos. Tem a isolada,
Porque a pessoa consegue agir, mas apenas em determinadas circunstâncias, determinadas ações que ela faz. Tem a sistêmica, onde a pessoa compreende sistemas dominantes, opressivos, mas não age, delega a outros a ação. E por fim tem a consciência ingênua, simplesmente ingênua, onde se reconhece como os poderes opressivos dominantes, tem um esboço de pensamento crítico, mas a argumentação da pessoa é muito emotiva ou simples e exerce influência, por exemplo, de fake news, é algo emotivo também nas argumentações. E por fim, eu esperava a consciência crítica, é a consciência transitiva crítica, onde a pessoa consegue ponderar sobre as circunstâncias, identifica os sistemas dominantes, opressivos, e percebem que tem capacidade de agir, esboça ações para atuar no cenário atual, ou seja, dar um passo adiante. Em resumo, essa estrutura. Vou falar um pouco sobre o ChatGPT agora. Esse camarada, Branco, Sérgio e colaboradores, eles falaram de uma dicotomia do ChatGPT. Eu vou exemplificar essa dicotomia. Eu fiz uma pergunta lá no ChatGPT, não sei se dá para ler. Eu perguntei quais são os maiores matemáticos vivos atualmente no Brasil. Aí o ChatGPT me deu uma resposta. Mas ela está errada. Só outra vez. O Elon lá de cima morreu. E outra coisa, aí fala que ele contribuiu por análise e sistemas dinâmicos, mas essa não é a linha principal dele. Topologia. No primeiro já tem esses dois erros. O Jacob Quadros está mais para lá do que para cá, mas não morreu. Está velho. O Arthur Ávila está aí também, talvez. Embaixo ele fala mais, mas eu não quis apresentar. Então, esse é um exemplo de Humberto Higgins. Outro bem interessante, feito por um membro do entendimento, derivado de uma função fácil de fazer, sobre raiz de U. Perguntaram isso no ChatGPT, qual é o derivado dessa função? O que o ChatGPT fez? Vamos ver. Então foi perguntado, calcule a derivada pela definição. Como é de costume, o ChatGPT repete o que você colocou nas palavras dele, então vamos calcular a derivada da função. A gente usa a raiz de U usando a definição da derivada, beleza? Você entendeu a pergunta. Ele coloca a derivada por definição corretamente. F' é igual ao limite com H de D na Terra, que é mais H menos F sobre H. Substitui F por 1 sobre raiz de U, substitui lá na expressão, depois racionaliza e vai continuando fazendo as contas. Não precisa entrar em detalhes nessa conta. Faz a conta, racionaliza, de novo, e por fim vai tomando o limite e chega nessa resposta. A derivada é menos 1 quarto de 1 quarto de 1. Está errado. Não é essa a resposta. Aí, o ChatGPT. Então vamos dar mais uma chance. Ó, acho que sua resposta está errada. Aqui ele fala, vamos revisar a solução. Ó, começa com a função de novo, calcula o limite da definição, substitui corretamente, vai fazer umas contas ligeiramente diferentes. Mas a princípio corretas. Só que na parte final, ele vai racionalizando, vai desenvolvendo o raciocínio. Na parte final, ele erra. De novo. Aí, Thiago, você não fez a racionalização corretamente, está errado.
Aí, dando outra chance para o ChatGPT, ele reconhece que você está absolutamente correto, ou na aceleração, e repete a conta. Só que, olha que interessante no final, ele chega no limite zero. E o zero, o limite determinado, ele vai ter para aplicar a regra de L'Hopital. Ou seja, em vez de simplificar, ele dificultou. Parece aluno. Você já deu 3 subs, mas ele é muito chavequeiro assim, né? Aí, não deu. Essa aí. Então, é um poder de ação mal no ChatGPT. Delega uma coisa, ele não consegue fazer. Outro que eu vi hoje, de manhã, o ChatGPT fica fora do ar. Igual às vezes a gente quer acessar o site do banco, está fora do ar. A internet está fora do ar, alguma coisa está fora do ar. O ChatGPT faz a mesma coisa. Hoje, fui lá nele, está fora do ar. Então, o poder inverte isso no ChatGPT. Mas também é um poder de ação bom, ou good agents. Por exemplo, eu recomendo todo mundo fazer isso, mas esse é um meme que eu vi essa semana. Eu esperando que a ChatGPT formular uma resposta para mandar para a menina que está falando comigo. O camarada não tem muita criatividade, não sabe escrever direito, pede ajuda lá. Uma ajuda que o ChatGPT dá, se você colocar uma frase tipo assim, eu quero, crie um poema no estilo de Carlos Drummond de Andrade para minha namorada. Ele vai te dar um poema no estilo de Carlos Drummond de Andrade, estilo romântico. Ele faz inclusive no estilo de um autor específico. Então poderia ser um pouco. Tem que demorar, né? Se tiver na conversa, demorar. Mas é melhor que o de hoje, a gente já trouxe Instagram. Espere um pouco, tem muita gente pediu isso. Mas ele não ficou fora do ar. Vou explicar. Outro poder de ação bom. Eu perguntei como fazer o bom por meio de fermentação natural. Quando fiz o bom de fermentação natural, não tinha ChatGPT. Eu fui a um especialista, vi como é que faz e consegui fazer. Eu coloquei essa pergunta para ver se era parecido com o que eu fiz. E ele realmente dá algo bem parecido. Fala lá do fermento natural, preciso com levain, qual é a quantidade de farinha, de água, os equipamentos que precisa, depois dá o passo a passo. Primeiro, prepara o fermento, que é o levain. Depois, como faz o pão, utilizando o levain. E vai dando passo a passo certinho. E ainda dá algumas dicas. Nós, como forno, tem que hidratar, tem que ter cuidado com o tempo de fermentação. Umas dicas bem interessantes. Ou seja, para aquele caso do pão, é ok. É basicamente o que eu fiz. Então, é uma ação boa do ChatGPT. Outra ação boa na resolução de algum outro problema matemático. Aquela lá da raiz ele errou. Mas eu perguntei no ChatGPT, essa LO, que é bem simples, y igual a y, pedi para ele resolveu adequadamente. Amém. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei ele, inclusive, na formatação na TEC, ele reconheceu. Então, ele repete, ó, você quer resolver y igual a y. Então, vamos usar o método. Inclusive, põe lá o método que é necessário para resolver. Ele isola as variáveis, integra. Achei interessante que ele toma cuidado no integral, porque ele põe um modo, só ele entra no modo de y, cuidado que às vezes ele esquece, mas é importante. E vai desenvolver até chegar à resposta, que é aquela y igual a constante vezes L igual a x. Te deu um método, resolveu passo a passo. Um modo de ação bom do ChatGPT. Ele pode auxiliar em determinados casos.
Então, com isso, esse autor que eu tinha falado antes, esse Fran, Zé e colaboradores, falaram dessa dicotomia. Pode ter um poder de ação bom e poder de ação mau. O poder de ação bom é quando as máquinas potencializam o indivíduo, ajuda na tomada de decisões, otimiza o desempenho profissional, otimiza o tempo, assim por diante. E poder de ação mau quando compromete esses aspectos, compromete a autonomia, prejudica decisões, é controlador, proíbe algumas coisas, perturba o trabalho. Então ele pode ter esses dois poderes de ação. Falando agora mais especificamente do meu projeto, falar de alguns aspectos metodológicos. Então, os participantes foram 78 alunos, divididos em duas turmas, todos são alunos de engenharia, são 9 tipos diferentes de engenharia. Lá do IFEI, da Estadia, a maioria estava fazendo um curso de equação diferencial pela primeira vez, tinha curso de CPTs. É uma disciplina do quarto período do curso, para quem está em situação regular. Como é que foi feito? Na primeira metade do curso, os alunos produziram um modelo, na segunda metade, produziram um segundo modelo, ou seja, cada aluno produziu 2 modelos. E o ChatGPT foi utilizado no segundo modelo. Na primeira modelagem, em uma das turmas, o tema geral foi guerras, foi quando começou a guerra com a Ucrânia e Rússia. Uma turma decidiu esse tema e outra turma, aplicações de engenharias. Educação geral. Já na segunda modelagem, o tema foi livre. A livre escolha nas duas. Foram formados grupos de 2 até 6 pessoas, na verdade, um grupo só tinha 2, a maioria era de 4 a 6 componentes. E os instrumentos para a produção dos dados. Os relatórios que cada grupo produziu, as apresentações foram feitas, foi feita uma entrevista com cada grupo e tinha um questionário individual de cada aluno respondeu. E os resultados? Estão aqui. Estão sendo carregados e analisados aos poucos. Então, os resultados serão alguns dias. Eu vou apresentar o que o grupo fez. Essa imagem eu fiz. Eu pedi o ChatGPT para fazer uma imagem do caldo de feijão e ele me deu essa imagem. É um pouco estranho porque o caldo de feijão não é bem assim, né? Não é com feijão inteiro, é um feijão batido. E parece que a colher separou da parte do pão. Isso fez uma imagem esquisita. Tinha outras imagens boas, mas a estratégia era mais esquisita, para ele também faz mais. Eu fiz uma outra imagem também, trouxe uma outra imagem que é meio esquisita. Parece que estão picando feijão com caldo. Eu não falo muito sentido essa imagem. Então, o que o grupo fez? O grupo escolheu esse tema. O restaurante quer introduzir o caldo de feijão. Não tinha esse item no cardápio. Quem produzisse vale a pena ou não vale financeiramente. Então, essa era a temática. O que o grupo fez? Perguntou no ChatGPT como que poderia modelar isso, qual seria a equação diferencial por trás disso. O ChatGPT deu uma equação mais complicada do que está apresentada ali. Aqui o que o grupo fez, adaptou. Eles modificaram a equação do jeito que eles acharam mais adequado e adaptou e ficou daquela forma. O K2 representa o valor do cálculo, que é R$17, e a quantidade. K1 é uma constante que eles colocaram e é um investimento inicial de R$600. Então desenvolveram e chegaram no resultado final daqueles valores, R$5.781. Isso na primeira semana. Eles fizeram cálculos similares para cada semana. E eles chegaram a uma conclusão. Antes da conclusão, eles falaram o uso do ChatGPT. O que ele falou. Usei o ChatGPT para me ajudar a fazer a fórmula
Só que estava me dando uma fórmula que não estava fiel à realidade. Aí eu peguei a fórmula que ele me deu, alterei o meu sistema, modifiquei de acordo com a realidade que eu tenho. Sou parte das ideias do ChatGPT, não? E no final das contas, que ele realizou durante 4 semanas, durante um mês, ele mesmo que teve um aumento de R$ 980, quase R$ 1.000, então ficou evidente que nós tivemos uma escolha acertada, que era mais clientes, gerando retornos financeiros satisfatórios, e também tivemos um feedback bom dos consumidores. Então, esse tipo permaneceu, ele foi válido. Essa intenção de incluir mais um do cardápio, por causa do ferimento. Outro olhar dos resultados, coloquei de acordo com aquelas ideias do prêmio do colaborador de 2023, do Independence e Independence. Então, os alunos reconheceram o bom poder de ação do ChatGPT. E eu chamei de Lorraine, que é o nome dela mesmo. Ela falou assim: quando você conhece o assunto, o assunto é conhecer o que é uma ferramenta útil. O Ângelo, de outro grupo, falou que o ChatGPT ajuda a organizar essas ideias, ajuda a chegar a um objetivo. E o bom do ChatGPT é uma ferramenta de livre acesso. De fato, é. Estamos falando de uma versão, mas tem outra versão gratuita. O Vitor falou de outro grupo, falando que ele pode ajudar qualquer coisa que você perguntar a ele. E realmente, qualquer coisa que você perguntar, ele vai te dar uma resposta. Estamos bem com o mas esses mesmos 3 alunos, o Lorraine e o Gil, também reconheceram um outro lado do ChatGPT. A Lorraine falou: se você não sabe nada do que está procurando, ele vai te levar a procurar. Você tem que ter alguma noção ali do que está procurando. Ou seja, você está o Ângelo, ele disse que é uma ferramenta não fácil de mexer, uma dificuldade é saber como você pesquisa na ferramenta para obter uma resposta completa dentro do seu objetivo. Para quem já fez alguns testes, já aprender, reconhece que o que ele está falando é verdade. Se ele não faz uma pergunta adequada, ele vai responder coisas que não está dentro aquilo que você pretendia perguntar. Ele tem que saber perguntar. Isso que está querendo dizer. E o Vitor falou o seguinte: às vezes ele manda uma resposta errada e você fala: tem certeza disso? Aí ele vai e inventa outra resposta. E você fala: tem certeza? Ele vai e inventa outra também. Você, cada vez que tem certeza, ele muda. Ele é meio bipolar. Ou seja, nós podemos concluir vários alunos reconhecer a dicotomia do ChatGPT. Pode ter uma boa ação, mas também, ao mesmo tempo, pode ter uma mau poder de ação. Porém, os alunos reconheceram, não reconheceram a dicotomia, tiveram dificuldade de reconhecer isso. Para alguns, para maravilhar o ChatGPT, e a última coisa que existe. Você não conseguiram observar o outro lado. Não trouxe falas nesse sentido, mas alguns alunos agiram dessa forma. E sobre a consciência matemática e crítica, eu tenho uma conjectura, eu tenho que analisar mais para sustentar essa conjectura, que é o seguinte: os alunos que não reconheceram a dicotomia do ChatGPT tendem a manifestar níveis mais baixos de ciência matemática e crítica, que são as consciências positivas e potências dessas consciências. É isso que eu estou analisando. E para finalizar, eu fiz esse desenho no ChatGPT. Eu pus o seguinte comando: faço desenho artístico que poderia representar uma inteligência artificial como o ChatGPT, e me retornou 4 imagens. Essa foi uma delas, achei interessante. Função reconhecida. Então é isso.
Gente, quando a nossa agenda lá, façam perguntas. Eu acho que ele só faltou dizer isso. Ele colheu os dados lá em Itabira e está aqui no pós-doc fazendo a análise. Tá? Então, isso que é o que está acontecendo aqui. O pessoal então agora eu abro as inscrições para perguntas, sugestões, comentários. Eu tenho só um comentário. Oi, Alba, tudo bem? Eu já tinha lido, é muito legal. Esse negócio da derivada, eu estava conversando com a namorada e ele me mostrou que o Shark entrou como se fossem umas extensões. E aí tem uma extensão de matemática agora. E aí, eu acho que pelo que eu entendi, porque eu não entendi direito como funciona as extensões dentro da consultoria, mas eu usei aqui matemática e é como se fosse. Eu não sei se ela é conectada com o Wolfram, ou se ela é do Wolfram, só a popular no ChatGPT. E aí eu fiz os testes e tá bem mais limpo, assim, sabe? Porque o Wolfram, ele não é, né? Mas o Shark já tinha apresentado ideias. E aí quando eu fiz esse mesmo exemplo da derivada, do sobre Haiku, ele saiu assim, bonitinho, com a resposta certa, explicando passo a passo, porque o Wolfram só não sei se pagando. A gente tem futuro. Mas ele tinha extensão disso para tudo, assim, tinha extensão para escrita, extensão para desenho, extensão do Canva, extensão assim. E aí, eu não sei agora se as empresas estão juntando o chat, porque no próprio chat tinha uma aba de explorar e aparecer essas extensões. Né? Na versão do barco? Nessa versão não. Mas assim, eu tinha 3, 4 testes por dia. E aí eu explorei umas 5 vezes, assim, fui fazendo outras coisas. E foi isso. Aí depois ele falou assim, você não tem mais acesso, para ter acesso, você tem que cadastrar. Isso, tudo dentro da descrição, né? É como se você chamasse essa biblioteca, assim, sabe? Já programa como se estivesse chamando uma biblioteca. Assim, eu quero usar a biblioteca @matemática agora. E aí eu fazia pergunta com diversas como se no chat, sabe? A interface é exatamente. E aí eu fiz a pergunta, e aí foi muito mais limpo, assim, pra me ajudar. De escrita também eu testei, dá ideias melhores, assim, sabe? De uma extensão de escrita acadêmica, por exemplo. E aí usam os termos mais específicos para a área, sabe? Às vezes eu vou para dar uma explorada. O Wolfram, só acrescentando, o Wolfram tinha uma versão grátis também. Não, ele tem, só que não dá o desenvolvimento. Não, entendi. Não dá, a alma já teve, pagava $5 na época, tinha o pessoal fazendo lista dele surgindo e hoje já dava 4 soluções. Entendeu? Aí eu... Com relação a isso, eu sei que tem algumas diferenças quando você faz logando e não logando. Eu entrei no ChatGPT com uma conta do Gmail, pus a mesma pergunta, sobre Haiku, ele derivou corretamente, então não tem problema. Mas quando eu não loguei, é um pouco diferente, ele não chegou a errar, mas é um pouco diferente. Então acho que tem uma diferença nisso, mais nesses pacotes. Você falou. Vai explorar, com certeza. Eu sei que tem um que ajuda a fazer slides. Eu sei que faz uma slide de uma forma rápida, não sei como é que, mas sei que faz de uma forma rápida. Nunca testei, mas já ouvi falar. Aqui eu vi um pouco mais na relação da sua fundamentação, com a ideia da consciência matemática crítica, nessa experiência dos estudantes pela modelagem, ou como é que, como chat, né, esse curso, que você falou de várias estruturas, né, de vários níveis. Então, como que você olha essa consciência transativa crítica a partir das experiências? O que seria essa consciência transativa crítica nesse caso? E como você relaciona essa fundamentação com essa experiência? A minha ideia é utilizar aqueles níveis de consciência crítica, conhecimento das atividades, até consciência transitividade, até velocidade crítica, nesses níveis com uma estrutura analítica. Então eu vou olhar o que os alunos produziram lá de modelagem e se aqueles que esboçaram
esboçaram ações, se esboçaram algum movimento nesse sentido, aí possivelmente vão ser considerados como tendo consciência transitiva crítica. Mas aqueles que não se esboçaram, aí vão analisar cada grupo e averiguar isso. É justamente nesse ponto que eu estou das análises. E a gente tenta pensar uma perspectiva mais freiriana de uma consciência que extrapola o objeto em si, né? Ele pode ter uma consciência crítica do ponto de vista matemático, correção, incorreção, eficiência de um modelo, mas ele pode, que é o que a gente tem visto muito na inteligência artificial, ela produz uma solução eficaz, mas ela mata pessoas. Ela corre o risco de matar alguém naquela tentativa daquele modelo que ele acerta, mas ele produz uma solução que ele, tudo bem, eu mato um aqui e ele resolve. Eu estou exagerando, mas... Então, eu estou perguntando isso nesse sentido. Pensando numa perspectiva freiriana, a gente está falando de uma inteligência artificial que leva em conta outros fatores para além de um objeto restrito, né? Eu não acho que está exagerando, porque teve um caso, ano passado, nessa guerra ucrânia, uma base militar lançou um míssil, eu não sei se ele lançou um míssil, o míssil faz uma trajetória e volta para a própria base, e pode a base. E esse vídeo eu mostrei com os alunos durante a entrevista que eu fiz com um dos questionamentos, mostrei o vídeo, a base lança o míssil, volta e foi a própria base. E conversei com os alunos nesse sentido, sobre a tecnologia e a ação da tecnologia para ver essa questão da consciência crítica deles. Tentando extrapolar um pouco o trabalho que foi feito. Eu falei exatamente porque os exemplos que eu tenho são dessa ordem, né? Ou desde produzir um algoritmo enviesado, um algoritmo racista, isso que a gente tem visto, né? Assim como naquela história de um piloto automático, que você precisa dizer para ele, se tiver uma pessoa atravessando na rua, como é que a máquina que vai dirigir sozinha vai ser capaz de lidar para desviar daquela pessoa. Mas aí para desviar daquela tem uma outra. E ele faz o quê? Com essa tomada de decisão, que o humano ele vai ter outros critérios para tomar uma decisão, ainda que ele também possa atropelar uma pessoa. Mas esse aspecto, então, da teoria que sustenta como é que a gente, para além dos objetos restritos que a máquina lida, como é que a gente consegue ter uma inteligência artificial que de fato dê conta da complexidade da vida, né? Isso é algo bastante interessante de explorar, pensando sobre isso. Com certeza. E é algo que não se tem uma resposta clara e direta. Recentemente, um artigo de um pesquisador, não pesquisador estrangeiro, falando justamente desse ponto. Por mais que a inteligência artificial se ficou, ela nunca vai se comparar com a inteligência humana. Também por esse aspecto, o ser humano vai tomar uma decisão, não vai tomar uma decisão por uma máquina, ele vai tomar uma decisão cultural, funcionais, culturais, etc. Então, é importante para se e os outros temas aí, além do feijão, tem algum que já veio para você falar, que os alunos escolheram? Tem vários temas interessantes. Teve um sobre barragens, cumprimento de barragens e as consequências disso. Aí é um outro que eu estou analisando também. Não trouxe aqui, mas é uma temática interessante. Teve outro voltado para a engenharia, movimento do braço mecânico. Aí esse não tem muita aplicação social, mas esses outros, como esse feijão, esse da barragem, esse outro, dá para explorar um pouco. Suna, quer falar? Marcelo? Mas assim, continuando esse debate, eu não sei aqui quantas pessoas têm lido, ainda mais o Paulo Segmentivo, mas aquelas 6 categorias, aquela coisa, acho que segunda dela, ela é formada das 3 originais dele, né? Transitiva e 2 transitivas,
ela fez em 6. Inclusive, a gente tem debatido muito, André, a qualidade disso, porque para analisar isso tinha que pegar alguma coisa. Também o poder de ação bom e mal, a gente já trocou as traduções, etc. Mas para começar a analisar e entender o que é, está servindo, embora fique aí muito esgotoso. Por contrário do outro que do lado, esse fica muito assim, para lá e para cá. Tinha que ter algo mais fácil. Eu estou com as ideias aqui, se está andando aqui. 2, é que essa ideia de juntar essa transitividade, mas seria também não só do chat GPT, mas desse coletivo, né, de seres humanos com o chat GPT. Porque se você pegar, citando a ministra Carmen Lúcia agora, né, a desinteligência humana, né, para falar da inteligência artificial, as pessoas que organizaram uma daquelas matanças na escola do passado do Brasil são os jogos da web com desinteligência humana. Né? O cara vai lá para ganhar e sorte que ele matou só 3, entendeu? Senão vai matar mais gente, essa professora lá no juízo. Então, essas coisas são muito loucas. Mas teve um caso no ano passado, que eu acho que a pessoa evoluiu, ele disse como cometer suicídio, entendeu? Então, não seria para roteiro de um filme, etc. Então, a pessoa vai e ele pegou o cavalo sobre isso aí. Então, obviamente que é um problema, e obviamente que é um problema cada vez mais comum. E agora, por exemplo, antes era só um folhetim sensacionalista, que vendia lá na São João Coitirana. Atualmente, qualquer Globo.com, qualquer UOL, qualquer coisa, não estou falando dos sites especializados, tem um caso desse louco. A outra queimou a cara da outra, que é famosa, a mãe que matou a filha que matou 3, sei lá quem e tal. Então, isso virou agora o quê? Que as pessoas acessam. Então, né, o Globo.com agora está falando, preciso ter aquilo para competir com o outro, com o folhetim, com o grupo do Telegram, que tem um anúncio tal, com o grupo do sei lá o quê. Então, isso está virando uma maluquice, não só da inteligência artificial, né, que pode, né, daqueles filmes de ficção científica, eles não tem errado muito, né, de estarem dominando, eu estou falando com algo aqui, foi aí, esse cara é humano, como é que eu vou saber, entendeu? Que tipo de enrolada ele está me dando, né, naquela resposta. Metade dos alunos também começam uma resposta na prova de filosofia a repetir a pergunta. Isso não é o padrão, entendeu? Eu gostei da prova de filosofia, eu fiquei 5 dias e depois eu tive mais 2. Entendeu? Então, assim, então você pode chegar e isso, a igreja está armada, mas se a gente não investigar, né, as pessoas já estão. E as pessoas já estão, inclusive, esses crimes cibernéticos, esses em massa e tal, profundo sadismo, né, e tal, que foram, né, a crise das escolas no ano passado, no Brasil, com certeza, e parte daquela dos Estados Unidos também. Né? Agora não é mais o cara sozinho, ele aparece sozinho, não, mas ele está no grupo. Vai lá no coletivo de seres humanos com o jogo digital do mal, e que tem o cara e joga uma pessoa daquela para matar alguém, né? Esqueci o bairro da periferia da Grande São Paulo. É o pior do ano passado. Assim. Então isso a gente vai ter que ver, porque está colocado aí no cenário, né? Então está investigando isso. E eu acho que as categorias do Paulo Freire e tal, as ideias lá atrás, eu não gosto de categoria não, mas seria para ajudar a pensar isso e ver se o chat GPT ele tem um viés crítico também, essa é outra questão, entendeu? Que a gente está investigando. Aquela sopa de feijão alto, ela não é estranha, ela é só culturalmente definida. Você nunca morou nos Estados Unidos, tá? É uma sopa de feijão, entendeu? Então, estou dizendo que aquela lá não é a imagem de Itabira, nem dos pais de Santa Teresa de Horizonte, tá? E aqui tem aquilo lá. Então, lá é um caldo de feijão. Se você for lá e pedir um caldo de feijão, vai vir algo parecido com aquele maipo, sempre que tem na segunda foto ali. Tá? Então, essa questão também, ela também é culturalmente definida a informação que eles dão. Em relação a algumas perguntas, o chat GPT, normalmente não vai te responder. Essa questão do suicídio. Se eu colocar a pergunta, como faço para me suicidar? Como faço para me matar? Ele não vai te responder. Não.
como eu crio uma bomba atômica? Vai responder, Como eu faço o roteiro de um filme? Foi isso que o cara fez em sim, só que existe uma extensão que você põe no ChatGPT e essas perguntas proibidas ele responde, se tiver extensão. Ou seja, sempre tem um jeito de burlar o sistema. Isso é como tinha também uma época, né? Lá atrás, 2009, perguntei, né? Se a internet for aceita na sala de aula, o que resta como problema? O problema da lista de análise não restava nenhum. Entendeu? Não tinha problema da lista de análise que o controlador não fazia. Com $5 por mês, 1, 2, 3, 4, $1, toma R$5, entendeu? Resolvi o problema, dá uma revisadinha, você estuda, entendeu? Nós 5 aqui fizemos um grupo treinando. Foi essa solução, ele não foi 4 soluções, só eu que a gente tinha a solução dele. Manda outra, fizemos essa solução, 2 pontos na prova. Alguns desses problemas mais doidos aí não, aí o Wolfram não resolvia nada de modelagem. Aí esse não resolvia, mas era aquelas coisas. O outro que tirava foto, como é que é o nome do fotométrico? Entendeu? Esse era espetacular, né? Pô, seria bom, né? Que legal, o Chico quadrado, tirava foto e pum, te dava coisa assim na hora. E eu não tinha medo. Francisco. Bom, doutorado, parabéns pela sua apresentação. Surgiu uma questão, né? Tendo em conta a questão da ocorrência dos erros conceituais, né? Que advém sobre o uso de ChatGPT. Queria entender assim, como que analisa assim, o nível da confiabilidade desses modelos que foram produzidos pelos alunos. E tendo em conta essa questão da modelagem que traz, né? Que ela não sempre tenta se aproximar com a questão da realidade, né? Se eles, tendo em conta os modelos, tentaram fazer essa análise da aproximação com a realidade, olhando também o ciclo da modelagem, ou somente a transformação que colocou que o ChatGPT deu um resultado e eles depois os alunos modificaram. Eles modificaram tendo em conta também a questão da aproximação da realidade ou do ciclo de modelagem, por que base eles fizeram isso, né? E fazer uma análise assim, desses modelos. Será que esses modelos se aproximam de fato à realidade dos problemas que eles levantaram? Foram 2 momentos de modelagem. O segundo é que foi utilizado o ChatGPT. E o uso foi deixado livre. Ou seja, eles poderiam utilizar ou no início, ou no meio, ou no fim, ou nem usar. Com isso, aquele grupo, por exemplo, do caldo de feijão, eles decidiram usar no início para montar a equação do problema. Eles viram lá que aquela equação não era adequada para eles, então eles modificaram para combinar com o que eles estavam fazendo. Isso foi decisão daquele grupo. E eles não utilizaram mais o ChatGPT. Utilizaram só aquele momento e nas outras etapas para interpretar os dados, e assim por diante, eles não utilizaram mais o ChatGPT. Já outros grupos fizeram o contrário. Outros grupos, eles não utilizavam o ChatGPT no início, mas utilizavam no final. Um grupo tinha uma aluna que trabalhava num canteiro de obras do próximo prédio a ser construído. E ela teve a ideia de pegar algumas ideias da engenharia envolvida e fazer a modelagem dela. Então a aproximação dela com a realidade foi a realidade do trabalho dela. Ela trabalhava na obra. Então ela fez um projeto de modelagem envolvendo as vigas que estavam sendo construídas e fazendo a modelagem da reflexão das vigas. Foi a modelagem dela. Aí esse grupo, foi ela que a maioria formada por mulheres, utilizou o ChatGPT no final para ter algumas conclusões, mas para montar um modelo e equacionar, eles não utilizaram o ChatGPT, eles utilizaram um livro de resistência de materiais.
com esse livro montado. Então, cada grupo tem sua particularidade. Mas há vários grupos, de alguma forma, eles tentaram se aproximar com a realidade deles, né? Seja do dia a dia, de algum aspecto social, algum tema de interesse, ou da realidade do trabalho, né? Ou no caso desse livro. Minha reflexão é nessa linha também, porque eu estava vendo uma discussão de que o Google agora, eu estava conversando com o Gabriel Beatriz, parece que o Google agora, hoje quando você dá uma busca no Google, ele te traz os anúncios como resposta e depois ele define a melhor resposta para você. E parece que isso vai mudar. Você vai passar a indicar o que é a melhor resposta para você. O que implica que quando você dá uma busca no Google, cada um vai ter uma solução mais adequada a critérios que você mesmo vai definir e ele, com inteligência artificial, vai entendendo quem é você e a melhor solução para você. Tem a ver com essa história da menina, que se faltou num critério dela para dizer o que era uma boa vida. Isso, a minha pergunta é um pouco nessa linha do que é uma produção coletiva, né? Vocês usaram o termo, né? Saber coletivo, alguma coisa assim. Você usou, se voltar eu li. O que me dessa inteligência que o ChatGPT produz é uma inteligência de fato coletiva. E aí a gente conhece esse good agency, porque de fato ele está produzindo um conhecimento, né, que nos pode ser bom. Ou a resposta que ele está me dando é conveniente, e aí entra também um aspecto financeiro, né, que ele pode lucrar, que hoje o Google, a gente sabe, né, as notícias que mais veiculam muitas vezes são as fake news, e não estão nem aí com a multiplicação disso, porque eles querem lucrar com o acesso àquele link. Então, porque quando a gente se apresenta no chat, quanto mais informação você der sobre quem é você, por que você está querendo fazer aquela busca, que é o objetivo, mais precisa é aquela resposta para você, certo? Mas à medida em que ele me responde individualmente e não a partir de outros elementos, que era o que eu estava falando, talvez essa inteligência que ele está produzindo não seja essa inteligência coletiva nesse sentido mais amplo de um conhecimento maior, né? Um conhecimento que seja maior para a humanidade e não melhor para o indivíduo. Não sei se faz sentido essa reflexão. E como você pensa, personalizado. Não uma inteligência artificial que de fato produz conhecimento, porque ele aprende sozinho, esse é o ponto. A inteligência artificial, em tese, ela aprende com ela mesma. Mas aprende também com os dados que você põe. E aprende com o que todo mundo insere. Quando você diz para ele que está errado, ele aprendeu alguma coisa e foi atrás de buscar outras coisas. E, enfim, qual será o limite disso, né? O quanto ele... Porque hoje parece que ele ainda opera nessa lógica de que ele vai reconhecer que há uma inadequação e vou aprender e vou melhorar. Mas ao mesmo tempo, em que medida ele vai fazer isso que o Google está fazendo, vai querer fazer agora, que a gente dá uma solução personalizada, e o quanto isso de fato vai ser uma solução de um conhecimento coletivo maior? Não sei. Que é uma preocupação. Então, essa é uma reflexão importante. Provavelmente, para alguns aspectos, você tem que direcionar por esse lado. Porque a pessoa tem uma intenção, que é uma determinada resposta, e ele quer obter algo direcionado para ele, não para outros. Né? Eu entendo o seu raciocínio nessa linha. Mas quando a gente fala de conhecimento coletivo, nós vimos naquela linha daquele aluno, daquele grupo, que ele quis fazer a temática lá do Paulo de Feijão. Ele utilizou o ChatGPT, sim, mas não utilizou só ele. Utilizou algumas ideias, juntou com o grupo e reformulou as ideias. Então, é um coletivo
nesse sentido, tem algumas ideias do ChatGPT, tem algumas ideias do grupo. Então, quando a gente fala objetivo, é nesse sentido. Mas eu acho que tem esses dois lados. Pode ser um conhecimento coletivo, o ChatGPT aprende como você vai pondo, tanto é que no início falava muito em tomar cuidado quando você escrevia no ChatGPT, porque ele vai absorver determinadas informações, informação pessoal, tem que tomar cuidado. Então, acaba tendo essa dicotomia para esse lado também, né? É uma produção de conhecimento, mas também, às vezes, algo personalizado para algumas perguntas, talvez. Só que não tem esse lado. E aí, daqui para acontecer. Agora, a Fernanda falou, né, que tem vários aplicativos, extensões, pode ser que direcione mais aí, não. Mais alguém, pessoal? Eu tinha um comentário aqui, mas agora eu vi a caneta aqui para assinar, fico pensando que eu tenho 40 anos. Mas eu acho também, o André, mas aqui nas ponderações da André, aproveitando aqui o Palmeiro, obviamente aí a presença do Álvaro aqui está fazendo muito pensar, vai para outros cantos e tal, mas quando a gente fala, quer dizer, que o pensamento é coletivo, de que há um eixo, que há um poder de ação das mídias, está dizendo também de que há o que? Há o poder de ação que humanos puseram na mídia. Então você pega o projeto e eu vou e apresento uma resposta, apresento uma animação. São esses produtos dos seres humanos com o GeoGebra, porque ele apresenta possibilidades hoje que há 5 anos não apresentava, 6 anos e tal. Antes era todo mundo em plot, matemática, ele passou a juntar. Primeiro que juntou o Cabri, vocês veem, com grafimática, né? Com plot, nomes antigos e tal. Então, aí você vai tendo outras possibilidades. E aí, um ao outro, né? Assim, como o Aldo colocou lá atrás, o poder de ação disso, ele vai e historicamente transforma os seres humanos, né? Os seres humanos, e eles poderes vão transformando. Eu acho que não é muito diferente desse, só que esse é mais assustador. Porque esse fala um pouco mais naquele chaveco, naquela linguagem humana. Oi, tudo bem, entendeu? Oi, né? Oi, estou carente, né? Hoje, pô, quase não vem aqui, porque eu já tinha que tentar fora agora, entendeu? Mas, pô, assim, como é que pode uma hora eu consigo falar com Deus? Não, né? Mas, assim, é assustador por causa disso, por causa dessas outras coisas todas. Mas também, vamos ver, a calculadora era assustadora, o computador era, e ao ser humano está ficando muito assustador também, que assim jogamos na Deep Web, entendeu? E nas coisas que estão acontecendo aí, está ficando muito assustador mesmo, né? Sem contar aí, o teu aluno ali, né? Faz um projeto na escola básica, ele 16 anos na Deep Web, um negócio, daqui a pouco o prêmio grande porra, entendeu? Né? Sei lá, está no meio do prêmio grande, né? Então é muito esquisito isso. E como tudo, né? Como eu venho falando sobre as conversações, a chegada do médico. Então, esse né? Assim, a Deep Web não está aqui, tem gente aqui no jogos de 3 horas da manhã, 5 e tal. Então, uma hora chegar aqui. Gabriel? Boa tarde, eu tenho uma pergunta. É mais por curiosidade mesmo, que é uma coisa que eu vinha pensando, acho que você está mais integrado nas discussões, tudo. Como que se apresenta, como que está o ChatGPT nas pesquisas em educação? Eu minha pergunta é no sentido assim, não só na educação, mas até um pouco no modo geral. Porque ao mesmo tempo eu fico pensando assim, é um tema muito atual. Será que deu um boom? Tem bastante gente fazendo isso, mas ao mesmo tempo a pesquisa leva tempo. Então pode ter algumas pesquisas em fase inicial, mas não chegou até a gente. Aí alguém, sei lá, vai fazer, começou um doutorado na sua sala falando no chat, vai levar 4 anos. Aí uma versão que ele tinha, já tem outra extensão, que não sei o quê, aí ele falava assim, isso aqui não resolve, mas daqui a 4 anos até sair o resultado, ele já faz. Entendeu? Então, é isso que eu fico pensando, nossa, hoje, como está? Tem muita, tem pouca, ele ganhou espaço, tem que ser rápido, mas pesquisa não é rápido.
Como é que tá esse meio? Das produções assim que você olha, é sua, é uma delas. Pô, em uma palavra, está problemático. Problemático porque não tem nada, assim, no meu ponto de vista, bem feito, concluído na área de educação. Tem conferências, tem resultado de conferências e algum ou outro paper bom, né? Um ou outro. Mas é muito pouco, é muito incipiente. Eu acho que é por causa disso que você falou. Se uma pessoa está no mestrado, são 2 anos, já tem um tempo longo de uma tecnologia. Se ele começa lá no mestrado no início, estudando sobre isso, quando ele defender, provavelmente já tem várias versões na frente. Ele tem esse problema mesmo. Inclusive, ainda tem um outro problema por trás. Se a GPT hoje, você tem um 3.5, é gratuito, pode acessar livremente. Mas se quiser uma versão melhor, tem que pagar. Como é que vai ser daqui 2 anos? Será que a gente vai ter acesso ao 4.0 ou eles vão só progredindo e a gente vai ter para trás? Tudo isso tem que esperar para ver. Tudo isso leva a questões políticas e éticas também, de acesso, tudo, né? Que nem o celular, né? Esse troço aqui, vocês smartphone, e tal. Aí você vai conseguir fazer 500 coisas. Não, no modo geral, eu imagino mesmo assim, eu acho. Mas assim, se faz necessário, né? Mesmo que, sei lá, daqui a 5 anos, ele não é rápido, por exemplo, que você deu. Mas eu acho que até por uma questão histórica, a gente tem que lembrar que, não lembrar que ele errou, mas lembrar de ter assim, que as coisas evoluem, ter essas confianças, essa análise, essa consciência, a gente tem que elaborar. Então, até historicamente, histórico se valorizado, né? E, no modo geral, em termos do seu projeto, ele contribui para daqui a alguns anos, quando. Porque tudo que eu penso assim, o ChatGPT, ele não vai chegar nesse ponto, ele já chegou, entendeu? Eu escutava a galera no passado usando, eu ficava usando tudo, eu falei, nossa, vai dizer isso. Nós não temos como acompanhar isso, porque nós vamos começar a pesquisar e eles já acabaram o semestre, já fez a disciplina, já foi, mas ao mesmo tempo a gente tem que falar disso para registrar e também para, esse pé que as coisas estão, como que a gente pode melhorar. Tem como parar a tecnologia para fazer pesquisa, mas você vai andando e fazendo. Na medida possível, concordo, tem que ser feito, tem que conectar mesmo. Sempre lá. 31 anos de EPI, a gente fala desse problema há 31 anos. Entendeu? Antes o Cabri estava aprendendo tudo do Cabri, aí o Cabri online. Aí estava aprendendo tudo, sei lá o quê. Aí tem internet, os cursos online. E agora? Pode ensinar a geometria online? Pô, não é espaço, não é concreto, não é tal. Pô, só se olhar, tem 31 anos que a gente fala isso. Você não consegue se ficar, não ficar definido. Se querer ficar só acompanhando a última crista da onda, não vai dar certo. Também. Eu acho que essa questão é de fato bem importante, porque eu acompanho um pouco as discussões do mundo do trabalho, né? Então, qual que é o cenário? Porque a máquina evolui muito rápido, essa é a diferença de 30 anos atrás para agora. Ele é muito rápido. Então, vai dar respostas cada vez mais eficientes e mais rapidamente, com essas limitações que a gente está falando, de temas mais complexos que envolvem a vida humana. Então, a pergunta é um pouco de que medida ele vai substituir o humano, e é capaz de substituir o humano, porque a gente viu uma notícia agora que o governo do Estado estava contratando empresa de inteligência artificial para produzir os slides. Isso já chegou, já é. Então, esse lugar que essas tecnologias ocupam, vou dar um exemplo para sair um pouco da nossa área. Recentemente teve um livro que ganhou um prêmio de ilustração e depois a autora disse que ela tinha feito uso da inteligência artificial para produzir aquelas ilustrações. E aí tiraram o prêmio. Isso deu uma super discussão, porque a pessoa falou assim, olha, eu usei a inteligência, como você usou uma aquarela e ele usou um outro recurso. Em nenhum momento era limitado o tipo de recurso que você poderia usar. E aí ela falou,
tempo que eu levei para definir na máquina o que eu queria como resultado de ilustração foram horas e horas e horas, porque eram várias ilustrações e elas se conversavam. Então, ela discordou de ter perdido o prêmio porque ela usou um recurso que foi a inteligência artificial. E outra pessoa usou outro recurso, mas tiraram o prêmio. E de fato é uma boa discussão. Né? Ela fez uso daquele recurso e produziu um livro que ganhou o prêmio. E ela que setou a máquina para que a máquina não fizesse aquilo por ela. Então, eu acho que tem a diferença, eu acho, para a gente, é que a inteligência artificial e as tecnologias de modo geral, elas estão evoluindo muito rapidamente. E a gente não consegue acompanhar. É importante a pesquisa, obviamente, mas é de uma velocidade que a gente não domina. E a sensação que eu tenho é que já nos escapou, a gente não tem noção do que está sendo produzido isso. Vou te fazer uma pergunta. Eu li uma reportagem falando sobre a influência do ChatGPT e algumas profissões poderiam acabar. Na cita tradutor e diretor de texto. Você acha que essas profissões vão acabar? Tradutor e diretor de texto, eu acho possível. Eu acho que pode diminuir, mas não acabar. Porque se não for pensar bem numa boa questão de texto, que envolve desde lá no início até a parte final, a coerência, algumas ideias, eu acho que o ChatGPT e a inteligência artificial não tem um domínio profundo de ideias e de certas conexões para isso. Então eu acho que realmente pode diminuir o mercado disso, mas eu acho que não acabar, porque ele não dá conta das ideias que nós damos conta. Por mais que ele tenta conectar, fazer conexões, isso já viu com isso no ChatGPT, foi um texto, reduz o tamanho, escreve as palavras, mas tem uma limitação, porque eu acho que nunca vai atingir o potencial humano. Mas é claro, se você não reduzir minha boca, não traduzir minha boca, essas vezes aí provavelmente vai ficar para trás. Então, eu assim, só pensando na sociedade de modo geral, na evolução da sociedade, como veio a eletricidade, com certeza, muita gente emprego. Então, as coisas foram remodelando. A ChatGPT é mais ou menos a mesma coisa. O cenário do trabalhador vai mudar. Algumas coisas vão diminuir, outras vão ser eliminadas. Tem acontecido diversas tecnologias. Bom, bora encerrar então é só assim, ó. Só que deu para ver como 40 minutos, matemática conteúdo, você está 40 minutos de detalhes mostrando que tema bacana mesmo. Mas eu acho, quer dizer, que a gente tem, com certeza, o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, essa ameaça da inteligência artificial, é um processo que eles estão querendo acabar com os professores. Então, já fizeram agora no Paraná e já fizeram agora de novo. Aqui também com a BRIA, aqui já é com o apoio do governo federal, você tem que patrocina pelo BNDES e colocando aqui, só que vamos começar com menos escola, começar com um de escola, tipo assim. E lá formar com 120. O que eles vão fazer? Contratar professor. É que o nosso futuro, passe você no concurso agora, não passe mais. Quem vai te contratar vai ser positivo ou nível. Você entende? Que vai chegar, vai ter administração. Imagina se a administração caótica que a gente tem no campus há 500 anos, contrata um administrador normal, essa grama está aqui, tudo colocado aqui e tal, muito mais barato, não paga o DR que o cara fazer, manda ele dar aula da matéria dele e a gente passa a ter isso aqui. Vai nas particulares, vai no Unicre aqui em Mineira, vai no Univates no Sul e vê como é que está a grama dele. Entendeu? Então, assim, todo mundo vai falar, em nome da deficiência, vamos fazer isso. E a gente continua brigando com a deficiência, achando que a deficiência é a bandeira da direita, e fica ao mesmo tempo com esse tipo de coisa. Aqui, ó, a BNCC, ou a nova lei de ensino médio, uma delas vocês me corrijam aí, mas já permite, a gente viu isso com a pesquisa da Fernanda aqui, a pessoa que não seja especialista seja contratada como professor. Então não é necessário estar dando aula de matemática. O Cássio Jordano já disse, na escola lá de São Paulo, quem tem a prioridade para usar a sala de computadores super moderna é um técnico em contabilidade, da parte profissionalizante daquela parte itinerária, sei lá o que, da contabilidade. Ele usa quando o cara deixa. O cara não é professor. Então, eu estou colocando essas leis, vamos colocar isso tudo para a inteligência artificial, não.
o que temos que discutir é que, junto com isso, não tem mobilização para nada e a incorporação dos grupos da introdução da informática desde a década de 70 no processo industrial, vamos colocar 88, a data da Constituição, é toda para o capital. Não teve 1 minuto de redução da jornada de trabalho. Nossas 44 horas ainda estão às 36, 32. Aí então a plana diminuiu o emprego, socializaram a marca, estou falando sem revolução socialista. Essas coisas não podem mais falar, né? Mas estou falando assim, na polarização que nós temos hoje, entre o centro e a extrema-direita, que a possibilidade da gente continuar com isso, não tem nenhuma saída para isso. Aí o problema não é a tecnologia, o problema é a divisão que tem. E quando tem um movimento sindical, essa asneira que a gente está fazendo com essa greve, entendeu? Assim, né? Que já está começando, já estou dizendo na greve que o Lula é igual a Bolsonaro. Aí a gente fica, né, no mar perdido danado. Né? Então, isso é que é a coisa estranha. Não tem nada a ver com a inteligência artificial. Tem a ver com a desinteligência humana do PSTU, no caso. Você entende? Então, assim, já dando não as coisas, já que tem que falar de polarização direita e esquerda. Mas é uma desinteligência, é da vaga, é do poder, é de quem é nossos colegas que dominam antes nossos sindicatos aqui no Santos. Né? Bom, Aldo, só uma palavra final aí que eu fui para outro canto ali, mano. Fale no chat GPT, ele já tomou conta de você, não? A Cíntia é aquela lá, com vários cantos, mas não consigo. Depois da Cíntia é o chat GPT, certo? A concorrência. Eu acho que a GPT é uma boa ferramenta, útil e talvez se a gente for acompanhar os desenvolvimentos da ciência da computação, vai ser mais tarde. E com certeza vai trazer benefícios. E a gente tem que pensar nessas questões todas, questões éticas, questões de responsabilidade. E agora cabe pensar sobre os nossos alunos, na sala de aula. Como que a gente vai lidar com isso? Quando o aluno faz um trabalho, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai averiguar se ele fez, ou se ele delegou para o ChatGPT, ou como que ele delegou, como é que você vai usar isso? Só que são reflexões que a gente tem que ter, tem vários outros, né? Uma ferramenta nova que a gente tem mais perguntas do que respostas por enquanto, né? E fazer pesquisa, independente do rumo que está se tomando a coisa, da versão que está tendo, pesquisando e ajudando todos.